Atonalismo, rock, eletrônica, minimalismo. O som e a fúria. A música do século XX. Amigo ouvinte da Rádio Universidade de São Paulo, nós estamos iniciando mais um programa O Som e a Fúria, a música do século XX, que por mais uma vez tem o orgulho de abrir espaço para a música brasileira, a música contemporânea, experimental. E hoje nós estamos recebendo a visita do conjunto Úvulas Ardientes. É um conjunto que está radicado na Paraíba, em João Pessoa, e que é constituído por 3 músicos que tocam em orquestra sinfônica, que ensinam na universidade. E nós vamos conversar um pouquinho hoje durante o nosso programa com os integrantes do Úvulas Ardientes. Nós vamos fazer o seguinte: primeiro nós vamos conversar com 2 deles, começando pelo Walter Schink e pelo Didier Gig, e depois o terceiro elemento fala um pouquinho com a gente, tá? Então, começando pelo Walter. Tudo bem, Walter? Tudo bem. Walter, é o seguinte: eu gostaria que você contasse pra gente como é que nasceu o Úvulas Ardientes, como é que vocês se encontraram, porque deixa eu aproveitar e dar uma prévia para os nossos ouvintes, porque Didier, por exemplo, é francês. Você é de onde? Você que é de São Paulo? Você é gaúcho. O Daniel é que é de São Paulo, né? É. Então, sintam o seguinte: um músico francês, um músico gaúcho, um músico paulista. Como é que vocês foram se encontrar? Como é que isso aconteceu para formar o Úvulas Ardientes? Isso foi praticamente ao acaso. Nós sentimos a necessidade, os 3, de fazer um trabalho extra sinfônica, que é uma coisa que a gente busca, é a nossa maneira de expressar, o nosso pátio, vamos dizer assim, de brinquedo, onde a gente podia extrapolar aquele trabalho de sinfônica, que é um trabalho muito sistemático, né? Muito... Então, procuramos as pessoas afins, né? E surgiu o Úvulas Ardientes assim, sem a menor pretensão no início. Foi mais uma maneira de procurar realmente uma coisa diferente da sinfônica. E foi indo. Hoje em dia nós estamos em outro pique, vamos dizer assim. Mas surgiu ao acaso, simplesmente a procura de fazer algo diferente do que o dia a dia da sinfônica. E já surgiu lá mesmo, em João Pessoa, quer dizer, essa foi uma coisa... surgiu em... Nasceu lá. Nasceu lá. Muito bem. Eu vou apresentar agora o Didier. Tudo bem, Didier? Tudo bem. Eu acharia interessante, como você nem é brasileiro, então eu gostaria de começar um pouquinho mais para trás. Quer dizer, como é que você chegou ao Brasil? Como é que foi parar em João Pessoa? Se foi lá que você chegou direto? Tudo bem. Eu trabalhava em Paris como músico freelance. Eu sou fagotista e contrafagotista. E ao mesmo tempo sempre me envolvi com música contemporânea lá, né? Em várias manifestações. Agora eu cheguei num ponto lá onde eu estava comido pelas atividades estritamente profissionais, nenhum ar livre a mais para mim. Eu fiquei realmente desejando sair de lá e encontrar um espaço mais pessoal. Foi nessa época que apareceu lá avisos de contratação para fagotista e professor. Aí me candidatei e foi aceito. E por isso que eu cheguei diretamente de Paris para João Pessoa. Eu conheci um músico de São Paulo que me convidou também para São Paulo. Mas entre João Pessoa e São Paulo eu preferi João Pessoa, porque sair de Paris para São Paulo não ia fazer muita diferença, não. Bom, eu gostaria de dar uma dica para os nossos ouvintes, que o Didier no Úvulas Ardientes, ele toca basicamente instrumentos de teclado. Sim. E também o fagote e o contrafagote. E o Walter é o contrabaixista, tá certo? Muito bem. Uma coisa que a gente sempre sente necessidade de perguntar é a respeito, por exemplo, da história de disco e tal. Vocês não tiveram chance de fazer um disco até agora? Como é que tem sido assim, o contato de vocês com as gravadoras? Já experimentaram
Sim, mandar já algum? a gente está tentando. Agora é difícil chegar a um contato profissionalmente significativo. E também a gente vê que se depara no Brasil numa situação econômica muito difícil de esperar contratações assim, porque a situação já é difícil em geral para a música experimental e nesse contexto atual ainda mais. E um terceiro fato relativamente negativo é nosso isolamento. A gente não está a toda hora aqui para lembrar que existe, vamos dizer. Pela Rádio Universidade de São Paulo, você está com O Som e a Fúria, a música do século XX, que hoje está conversando com o grupo Úvulas Ardientes, que esteve tocando no Teatro Caetano de Campos, em São Paulo, em junho passado. Nós vamos conversar agora com o terceiro elemento da banda, que é o Daniel Felipe Alan,
que toca instrumentos de sopro, saxofone, flauta. Daniel, eu gostaria que você contasse pra gente como é que você saiu de São Paulo, quais foram os motivos que o levaram a deixar São Paulo e ir até João Pessoa, e depois se você pudesse contar como é que você conheceu os seus colegas do Úvulas Ardentes, coisas desse tipo. Bom, eu, por incrível que pareça, tenho muito em comum com o Didier, né? Que São Paulo é uma cidade grande, né? Eu vivia cheio de atividades e tal. Dava aula, tocava em bares, fazia gravações. Mas como eu nunca tinha tocado numa orquestra sinfônica, apareceu essa oportunidade, né? Estavam precisando de flautista na Orquestra Sinfônica da Paraíba. E eu me interessei, né? Não conhecia o Nordeste, eu queria saber... Era uma experiência de vida nova, né? Então fui, fiz concurso e passei, né? E isso faz 4 anos, isso foi em 84, estou lá até hoje. E para mim foi muito positivo, né? Quer dizer, porque lá eu tenho tempo de refletir, de estudar, né? Tem poucos compromissos, né? Além da Orquestra Sinfônica e agora do Úvulas Ardentes, né? E posso me dedicar muito ao grupo também, né? E a forma como eu conheci os meninos foi lá, né? Os outros dois, Didier e Walter, são também da orquestra. E, né, a gente fez amizade, começou a se frequentar, a tocar junto, né? Trocar ideias. Quer dizer, não foi só uma reunião, vamos dizer, só para curtir um som. Mas também eram reuniões de trocar ideias, né? E vimos que a gente tinha muita identificação no sentido de querermos fazer alguma coisa a mais na música, não só tocarmos nossos instrumentos, então, mas também trabalhar com performance, com textos, com música contemporânea, com improvisação e tal. Tanto é que a gente começou mesmo com uma proposta bem radical de nunca ensaiar, de acontecer nos lugares, por exemplo, tocar em festas, em vernissagem de exposição de arte e tal, como um happening, né? Chegar no lugar e improvisar um acontecimento, né? Daí a coisa pouco a pouco foi se estruturando, né? Até a gente organizar o primeiro show, que foi no Planetário de João Pessoa. Mas aí já tinha uma proposta bem mais elaborada e tal, mas ainda dentro da linha de... Uma coisa que eu acharia interessante perguntar nessa altura dos acontecimentos, vocês sempre foram em 3, nunca teve uma 4ª pessoa, ou sempre foram os mesmos elementos? Como é que é a coisa... Bom, nós começamos nós 3, né? Aí aconteceu que Walter foi para a Alemanha estudar, isso logo depois que a gente começou, 6 meses depois, né? Aí ficamos nós 2, eu e Didier. Esse show do Planetário foi só eu e Didier e tal. Fizemos um em Brasília também, só eu e Didier, pela Funarte. Depois, em João Pessoa, fizemos um show, participamos do projeto Pixinguinha, com Walter já tinha voltado, então, e com um 4º elemento, um baterista. E no show que a gente fez atualmente, que a gente fez em maio, também envolveu outras pessoas, uma bailarina, Tuareg, que fez também uma parte performática e escreveu textos, etc. Envolvemos. É uma estrutura que se quer relativamente elástica, em torno de um núcleo.
Você está sintonizado com o programa O Som e a Fúria, a música do século XX, Rádio USP, que hoje está recebendo a visita do grupo brasileiro Úvulas Ardientes. Nós vamos continuar a nossa conversa com o grupo Úvulas Ardientes. Bom, uma coisa que é importante a gente citar para os nossos ouvintes, que é uma coisa que foi fruto assim, da minha observação pessoal, é a maneira de vocês, como eu poderia dizer, equacionarem as músicas, né? Como vocês são músicos de orquestra, normalmente a orquestra tem aquele rigor das partituras, das pautas e tal, mas só que no Úvulas Ardentes parece que a coisa não rola assim. Vocês têm uma sistemática mesmo, meio de trabalhar com códigos, com... Como é que é essa coisa? Quer dizer, eu gostaria que vocês contassem um pouco o como e o porquê. Como a coisa funciona e por que ela é assim. Basicamente, ela funciona em torno de ideias composicionais minhas, né? Não por dictato, mas sim por circunstâncias, né? Bem que, do outro lado, trabalhamos também a improvisação em conjunto, e daí saem músicas também. Mas, a esse nível, então, de ideias minhas, eu procuro em geral, Codificar? Justamente, não tem duas músicas que atendam às mesmas finalidades, nem se são veiculadas através do mesmo código, né? Vai da mais escrita tradicionalmente, da mais tonal, como Rio das Mortes, por exemplo, a menos escrito, ou a que passa por códigos não convencionais, como outras músicas que não tocamos aqui em São Paulo, mas que envolvem mais linguagens diferentes. E toda a graduação de um ao outro. Eu poderia dizer mais que a gente procura fazer superposição de estilos dentro por exemplo, de uma linguagem rock, mexer com música dodecafônica ou jazz, ou dentro de uma linguagem livre, introduzir alguma síntese, vamos dizer. Os efeitos da luz e da cor, e os contrastes agudos do som e da sombra, e o trabalho sensual do pincel.
paixão vive anônima, mas permanece na sombra. Estamos apresentando O Som e a Fúria, a música do século XX. Voltamos a apresentar O Som e a Fúria, a música do século XX. Durante o mês de junho de 88, esteve tocando em São Paulo o grupo paraibano Úvulas Ardientes. Fez várias apresentações no Teatro Caetano de Campos, no Centro Cultural São Paulo, no Bar Alquimia e outros lugares. Nós aproveitamos a passagem do conjunto por São Paulo, que é a segunda passagem, e batemos um papo com eles e aproveitamos inclusive para fazer uma tomada do show. Eu aproveito aqui inclusive para fazer um agradecimento ao meu amigo Wagner de Paula, que por intermédio da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, nos conseguiu essa gravação com as músicas que vocês estão ouvindo aí, abrilhantando o programa. Então, neste segundo bloco eu gostaria de começar da seguinte maneira. Eu gostaria de propositadamente mostrar uma música do conjunto que estampa bem esse lado roqueiro deles, essa influência inclusive, vocês vão notar bem aí, do rock progressivo, um pouco de Van der Graaf, um pouco de King Crimson e por aí vai. Vamos lá. A eternidade, segundo Jeremias Lodowski. As unhas compridas e finas na carne pálida dos rostos. Procura a eternidade, Jeremias Lodowski, Kiev, inverno de 1851. Nos corpos mudos e assustados, de seres de cor de leite, manchas cruéis e silenciosas. Inverno eterno do desejo, fibra de vidro da morte. Procura a eternidade, Jeremias Lodowski. Procura a eternidade. Kiev, inverno de 1851. Os corpos mudos e assustados, de seres de cor de leite, esferas de cor de leite, manchas cruéis e silenciosas. Inverno eterno do desejo, fibra de vidro da morte.
programa O Som e a Fúria, a música do século XX, Rádio USP, está hoje conversando com o grupo Úvulas Ardentes, que esteve tocando em São Paulo em junho passado. Aqui na Rádio da USP nós, de certa forma, procuramos trabalhos novos. Isso é quase que uma tônica da casa. Inclusive vocês já estiveram aqui no SP Funarte e tal. Como é que tem sido a recepção, por exemplo, por parte da imprensa, por parte de outras emissoras? Quer dizer, como é que o pessoal está dando apoio ao trabalho de vocês? Como é que vocês estão sentindo isso? Como sempre, nós somos de fora, temos pouco tempo, né? Vimos para fazer show e temos pouco tempo de ficar rodando todas as rádios, todas as televisões e tal. Agora a gente tem conseguido algumas coisas, né? Mas é muito difícil conseguir um espaço nos jornais, principalmente, né? Nas rádios também. Tem que ter muita batalha, né? Tem que batalhar muito. É muito raro uma rádio como a Rádio USP, realmente, né? Que abre espaço para música contemporânea e tal. Isso a gente tem... Crítica também, é muito difícil conseguir alguma crítica. Para criticar mesmo. Muito difícil. Pelo menos para levantar a poeira. Fale bem ou mal, mas pelo menos falar alguma coisa. Exatamente. A gente sente maior falta da crítica no nosso trabalho, porque até divulgam, né? Mas criticar que é bom é difícil. Tem um pouco de retorno também, né? Para situar um pouco a coisa. Para nos situarmos também, né? Então eu peço licença para já dar algum retorno. Vou dizer uma coisa que eu senti em relação a ter assistido ao show de vocês no ano passado. Eu achei que na época vocês tinham assim, uma cara um pouco mais erudita, pelo menos a seleção de músicas que eu vi no show da Funarte, ela era uma coisa mais, sabe, mais rebuscada, mais atonal. E de repente dessa vez eu já senti que tem algumas músicas que já estão tendendo um pouco mais para o pop, né? Então, quer dizer, isso é proposital? Vocês estão abrindo uma nova linha? Como é que é essa história? Obviamente é proposital. Não é uma linha nova para a gente. A introdução, primeiro, de uma estrutura mais rítmica, mais pop, né, através de bateria eletrônica, e de letras, de textos, né, que quase que cantados. Gostamos de pegar tudo que aparece na nossa alcance. Isso é interessante ser utilizado também. A segunda razão deve ser também que nossos gostos, pelo menos os meus, são também nessa área. Eu trabalhei muito nos anos 60, 70, 70 com rock progressivo e tal. Então, é uma vontade que eu tinha também de fazer um trabalho nessa área. E a terceira razão é que optamos por um programa mais pop, vamos dizer, né? Tiramos as músicas mais radicais e botamos mais abertas, vamos dizer. Tem umas razões técnicas, que é difícil trazer 1000 instrumentos, não é toda hora que pode equalizar o fagote, tá? Não sei, 1000 questões também práticas, né? L'avez-vous oublié, vous qui êtes là? L'avez-vous oublié? Où est-ce moi qui suis pour? Alors ça me dit, l'avez-vous oublié, vous qui êtes là?
programa O Som e a Fúria, a música do século XX pela Rádio USP, está hoje com a visita do grupo Úvulas Ardientes. Nós vamos continuar conversando com eles. Didier, conta mais uma curiosidade para nós. Eu particularmente gosto muito de rock progressivo e os ouvintes desse programa também gostam. A gente sente isso pelas cartas. Eu digo que é um gosto até excessivo porque eu já tentei até levar o programa um pouco para o lado mais atonal, de compositores eruditos, tipo Schoenberg, Stravinsky e tal, mas o pessoal insiste um pouco. Então você que viveu isso lá em loco, você que esteve na França nessa época, conta pra gente quem você curtiu na época, os conjuntos franceses, quem você gostava e o que você via de atrativo nos conjuntos que você vai citar. Na época, conjunto francês só tinha um mesmo que explodiu e que um pouco mexia na mesmice que existia, era o Magma, né? Agora, já como você inclusive falou conosco há pouco tempo, já lá nessa época não tinha essa noção de a França é isso, a Alemanha é aquilo, a Inglaterra e outra, era tudo mesclado. Então chegava muito bem aos grupos principalmente ingleses, né? Starry King Crimson principalmente, né? Que foi um grande detonador, assim. Também, né? Depois de Pink Floyd já é mais antigo. Basicamente esses e outros que eu estou... E você teve proximidade com esses grupos? Chegou inclusive a tocar em algum deles? Assim? Não, com algum deles não, mas eu trabalhei bastante com grupos formados, com eu e outros músicos, nessa linha. Nos anos entre 69 e 75, basicamente. Quer que você traz, além da bagagem erudita, você traz esse Exato. lado que, de certa forma, eu considero particularmente um lado erudito na música. Relativamente. Relativamente. Eu fiquei sempre oscilando entre o erudito e esse lado, vamos dizer, rock. Eu pediria agora ao Walter Schink, contrabaixista, que falasse um pouco da sua formação e das suas experiências. Bom, eu comecei desde cedo na música, né? Comecei a estudar violão com 9 anos. Depois passei para piano, estudei mais 3 anos de piano. Mas minha grande paixão sempre foi o contrabaixo acústico. Desde criança eu me lembro que eu via um baixo acústico e ficava transtornado, né? E aos 18 anos eu tive a oportunidade de conseguir um baixo acústico e comecei os estudos, vamos dizer assim, seriamente, né? Acadêmico, com professor e tudo. Aí fiz vestibular em Porto Alegre, na Universidade Federal, onde estudei 2 anos. Aí apareceu a oportunidade de ir para Paraíba, né? Para participar da orquestra. Fiz o teste, fui para Paraíba e lá continuei meus estudos na Universidade Federal também, onde me formei em 85. E aí a minha preocupação sempre foi continuar os estudos a um nível mais profundo, né? Já que no Brasil é muito difícil se sair da universidade e fazer especialização nessa área, é muito difícil. Aí batalhei um professor na Alemanha, deu certo, com fita e tudo, e fiz mais 1 ano e 3 meses na Alemanha, de especialização. Basicamente a minha formação é erudita, né? Acadêmica, mas sempre escapando para o lado. Eu peço agora ao Daniel Felipe Alan que fale das experiências dele, o saxofonista e flautista. Eu comecei também cedo, né? Comecei com uns 11 anos, por aí, tocando flauta doce e tal. Aí, subitamente, me tornei cunhado do Toninho Carrasqueira, que é um flautista famoso. Daqui ele é casado com a minha irmã, né? E aí que eu me interessei na flauta transversal, né? E comecei a estudar com o pai dele, que é um professor famoso também, né? O João Dias Carrasqueira. Comecei a estudar flauta transversal. Também, né? Sempre mais na linha de música erudita, né? Mas, ao mesmo tempo, tocava muita música popular, chorinho, essas coisas, toquei regional de chorinho, toquei um monte de coisa assim, né? E fui por aí, né? Aí logo comecei a dar aula de flauta e tal. Fiz muito curso de férias de Curitiba, Salvador, Brasília, né? Tive a oportunidade de ter professores estrangeiros, né? Alemães e tal. E participei de vários grupos depois, de grupos de música instrumental, de jazz, de rock, né?
e música de câmara, né? Paralelamente, sempre também fiz música de câmara, estudei em conservatório e tal, fazia música de câmara, né? Aí, um pouco antes de ir para Paraíba, que foi em 84, eu comecei a pegar o saxofone, né? Mas aí logo larguei porque fui para Paraíba me dedicar mais à orquestra sinfônica, né? Quando comecei o trabalho com uvas, retomei o saxofone e hoje estou estudando cada vez mais, né, o saxofone e tal, e me identificando cada vez mais com esse instrumento, né. Bom, pessoal, eu agradeço a presença do Úvulas Ardentes aqui no Som e a Fúria. Agradeço também a nossa equipe técnica, Heitor Cosi, Edgar Gesteira, João Dourado e Pedro Ferreira. Uma boa semana para todos e até o nosso próximo programa.
atonalismo, rock, eletrônica, minimalismo, 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 minimalismo. O som e a fúria. A música do século XX. Produção e apresentação Valdir Montanari. Realização Rádio Universidade de São Paulo.